louvar a Deus por receber aqui o pastor Donizete Martins, o servo do Senhor, que vai nesta noite nos contar um pouco da sua história. O que Deus tem proporcionado a ele. Eu creio que o que vivemos como servos do Senhor é porque Deus nos proporcionou. E você que nos assiste através desse DVD, que seja impactado por esta palavra. Faça deste DVD uma ferramenta na evangelização. Leve para alguém, doe para alguém, evangelize alguém, seja um instrumento das mãos do Senhor. Vai ser uma bênção. Nos sentimos honrados aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Colombo, em receber este vaso para nos contar a sua experiência. Com muita alegria. Como vamos receber, pastor Donizete? Deus abençoe, querido. Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Sempre para mim é um privilégio, uma honra poder estar vindo novamente a Colombo e poder estar tendo o privilégio de visitar essa casa de oração, essa igreja, que hoje torna-se o cartão visita de Colombo, né? Pastor Dilson Siqueira, meu amigo, juntamente com a sua família, está de parabéns, e a família de Colombo. Os cristãos aqui em Colombo estão de parabéns pelo majestoso templo. Eu preguei há pouco tempo aqui, mas num tempo mais humilde, né? Bem mais singelo, agora ficou mais... Eu até disse, pastor, de vocês, que hoje Colombo tem uma nova língua, né? Uma nova linguagem, um novo idioma, né? Idioma diferente, mais sofisticado, bonito, né? O MDA mesmo, né? MDA está fazendo sucesso aqui em Colombo. Muita gente nova que a gente não conhecia, muitos jovens, muito bom, né? E eu quero externar aqui os meus agradecimentos ao pastor da igreja, pastor Edilson, pelo carinho, pela consideração, os obreiros, todos de um modo geral, que de uma forma muito espontânea tem me honrado aqui. Sou grato a Deus de poder, Deus ter me dado o privilégio de conhecer essa família. Já no longo dos anos nós temos tido essa oportunidade. E agora estou retornando por Colombo hoje está num pleno vapor de crescimento, e muitas pessoas que na ocasião que eu estive aqui contando o testemunho, contando a razão por que eu estou na cadeira de roda, hoje não estava naquela época, e agora mais do que merecido e necessário seria que nós voltássemos a falar nesse assunto novamente, para que todos pudessem, os novos crentes, integrantes desse Ministério de Colombo, pudessem tomar conhecimento o que Deus pode fazer com uma pessoa que sai fora do projeto de Deus. Eu tenho viajado por esse Brasil afora, vocês têm uma noção, não falo isso para me envaidecer, isso aqui não me envaidece de forma nenhuma, já foi o tempo. Mas Deus tem me levado ultimamente a pregar nos maiores trabalhos pentecostais do Brasil. Deus tem me agraciado em visitar já 7 países da Europa para pregar essa mensagem. Eu, na verdade, eu nunca pensava que eu seria tão útil à obra de Deus depois do acidente, como tem sido nesses últimos anos. Para vocês terem uma noção, dia 2 de julho próximo, agora vai fazer 20 anos que eu estou nessa cadeira de roda. Durante esses quase 20 anos, eu já preguei mais de 8.000 igrejas. E Deus tem me agraciado para fazer esse trabalho. Com muita dificuldade, temos algumas limitações, mas o Senhor tem dado graça e tem me fortalecido junto com muitos amigos que têm me encorajado de uma forma muito especial. Entre eles, o pastor Edilson Siqueira e a sua família, né? Agradeço. Abram comigo as suas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo escrita aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 7 e o versículo 8 apenas. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e o versículo 8. Vocês podem permanecer como estão. Se vocês ficarem levantando e sentando muito, eu vou ficar com inveja de vocês. E a inveja não é de Deus. Amém? E vocês ficarem sentadinhos, bonitinhos como vocês estão, dá de entender que todo mundo está igualzinho, ou eu fico mais alegre. Amém?
Gálatas capítulo 6, versículo 7 e o versículo 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Amém. Escuta, para quem não me conhece, eu sou goiano, evidentemente do estado de Goiás. Eu não nasci desse jeito aqui, não. Isso aqui foi um presente que Deus me deu no ano de 95, eu vou repetir. Essa cadeira de roda foi um presente que Deus me deu no ano de 95. Eu tive o privilégio de andar com os meus próprios pés até a idade de 35 anos. Eu tive o privilégio de ser pastor presidente das igrejas evangélicas Assembleia de Deus no estado de Goiás e no estado do Tocantins por um período aproximadamente de 15 anos. No dia 7 de janeiro de 95, eu pastoreava um grande trabalho das Assembleias de Deus no estado de Goiás e sofri uma transferência para o estado do Tocantins. E no estado do Tocantins, numa cidade por nome de Alvorada, no sul do estado, eu tomei posse nessa igreja no dia 7 de janeiro de 95. No dia 2 de julho de 95, ainda ia completar 7 meses que eu havia assumido a presidência daquela igreja. Eu fui levar a ceia a uma das nossas congregações do campo. E ao levar a ceia àquela congregação, eu sofri um acidente. Ou seja, eu encapotei o carro da igreja e nesse acidente eu quebrei o meu pescoço. Ou melhor, eu quebrei a minha cervical, fraturando 3 vértebras da minha cervical, a C5, a C6 e a C7. Esse acidente, ele me deixou 71 dias tetraplégico, mexendo só com a cabeça e com os olhos. Os médicos me deram 10% de chance de vida. Foi um momento muito cruel na minha vida, porque eu acidentei com 35 anos de idade, casado, pai de 3 filhos, e fazendo o que eu mais era e sou, apaixonado. Pastoreei a igreja. Mas, escute isso aqui. Mas Deus, isso aqui são questões particulares de Deus, quase que torna-se inquestionável. Deus, de livre e espontânea vontade, dentro da sua vontade permissiva, Deus achou conveniente que o pastor Donizete passasse por esse processo. Escuta, não que Deus é mau, não que Deus é covarde, também não. Escuta, é o tipo, o jeito, a forma de Deus às vezes chamar a minha e a sua atenção, uma vez que já chamou de uma forma mais light, mais calma, bem mais amena. Porque vocês há de convir comigo que Deus fala comigo e com vocês de muitas maneiras. A Bíblia diz que sem linguagem e sem fala, nós ouvimos a voz de Deus. Escuta, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através de revelações, Deus fala através de um vaso profético, Deus fala através da sua palavra, Deus fala com você através do seu pastor. Quando Deus não tem ninguém para Ele usar, para falar comigo e para falar com vocês, Deus ainda tem a capacidade de usar uma jumenta para falar comigo e para falar com você. O certo é que Deus fala. Agora cabe a mim e a você, dentro de uma ótica chamada obediência, dar ouvido à voz de Deus e obedecer a sua palavra. Caso contrário, você não estiver disposto a obedecer à voz de Deus, é sofrer, e sofrer descaradamente. É pegar ou largar? A decisão é sua. Você pode me perguntar assim, pastor, mas calma aí. Para Deus falar com a pessoa, ele chega ao ponto de quebrar o pescoço dessa pessoa? Eu sou privilegiado porque só quebrou o pescoço. Porque há casos que Deus resolve matar logo. Lá em Deuteronômio, Deus falou assim, eu mato e eu faço viver. Eu firo e as minhas mãos sara. E ele diz, e ninguém
escapa das minhas mãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, palavra do próprio Jesus. Se quiser brigar, vai brigar com Jesus, foi ele que falou. Ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto? Não ouvi. Eu repreendo e castigo a todos quanto? Eu sou privilegiado porque estou numa situação dessa hoje, porque sou amado de Deus. Agora imagina se não fosse. Pastor, por que então que acontece isso com as pessoas dentro da igreja? É simples. Todos vocês têm conhecimento nessa área. Eu vou só puxar nos papéis da memória de vocês, porque conhecimento vocês têm com sobra. É lamentável o que eu vou dizer a vocês, e é o meu caso. É uma das razões por que estou aqui hoje. Presta atenção nisso. Nós temos muitas pessoas dentro das nossas igrejas, de pastor a membro. Vou repetir. Nós temos muitas pessoas dentro das nossas igrejas, de pastor a membro. Deus não manda neles. Jesus não manda. Espírito Santo não manda. Bíblia não manda. Pastor não manda. Nós temos muitas pessoas dentro das nossas igrejas, e não é pouco, é muitas pessoas mesmos, que não aceitam conselho de ninguém, são senhores dos seus próprios narizes. E isso não funciona aqui na igreja. Aqui tem ordem, e aqui tem um Deus que manda e coordena, ensina e fala com todos nós. Só que nós achamos que isso não é verdade. Nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, fazemos curso teológico, temos um anel bonito no dedo, um diploma bonito na parede, e estamos sempre nos melhorando na questão do conhecimento teórico, mas na hora de colocar em prática nós não prestamos. Estou falando em tese. Evidentemente que toda regra há suas exceções. É o meu caso. Eu tenho pregado hoje, tenho dito que há muitas coisas que acontecem dentro das nossas igrejas, com os nossos irmãos, pastores, obreiros, membros de um modo geral, que nós poderíamos evitar. Por quê? Porque nós temos conhecimento de causa. É muito triste quando você comete um crime premeditado, subentende que a pena é dobrada. Se você sabe fazer a coisa bem feitinho, tem conhecimento na área, por que fazer errado? É uma questão de caráter. Eu tenho que admitir para vocês que eu não tive caráter de homem que prestasse para obedecer isso aqui. Por isso hoje eu pago um preço caro, mas sabia que não podia proceder daquela forma, e procedi. Isso aqui é consequência. Presta bem atenção nisso aqui para você não cometer uma infração amanhã, porque eu já vou adiantar, a fábrica de cadeira de roda não fechou. Se alguém precisar de alguma manhã, me procure que eu estou fazendo inscrição. Espero que aqui não tenha a próxima vítima. Espero que essa palavra que ministra a vocês nessa noite, com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, seja apenas uma palavra de prevenção. Há um ditado que diz que o sábio aprende com a experiência dos outros, mas o maluco, tolo, tem que passar pela sua própria experiência. Inclusive a Bíblia diz isso. E eu não estou pregando para tolo, estou pregando para gente sábia, inteligente. Então aprende com a minha vida hoje. Não precisa de você passar por essa experiência hoje, para aprender a regra do bom viver dentro da igreja. Isso aqui é consequência de ser arrogante, atrevido, bravo, valente, metido a brabo na igreja, encrenqueiro, pirracento. Ainda bem que aqui no Colombo não tem esse tipo de gente, né? Isso é só lá para Goiás. Aqui não tem gente pirracento, nervoso, brabo, encrenqueiro, briguento. Hã? Tem. Isso aqui é consequência de gostar de levantar contra pastor. Vou repetir. Isso aqui é consequência de gostar de levantar contra pastor. Isso aqui é consequência de gostar de fazer abaixo-assinado para tirar pastor de igreja. E a Bíblia não ensina isso para nós. Eu hoje, particularmente, entendo assim. Toda pessoa que levanta contra pastor, toda pessoa que faz abaixo-assinado para tirar pastor de igreja, para mim, particularmente, não vale absolutamente nada. Porque nada justifica você fazer isso. Nada.
É o meu caso. Isso aqui é consequência de querer ser grande demais dentro da igreja. E para Deus, tudo tem um tempo certo. Para Deus, Deus não trabalha com o meu tempo e nem com o seu tempo. Deus trabalha com o tempo dele. Só que às vezes nós somos muito agressivos e não temos paciência, até porque paciência é uma virtude que hoje está em extinção. Esperar uma hora, um dia, um mês, um ano, parece uma eternidade. Eu converti no ano de 82. Já converti querendo ser pastor. Eu pensei que ser pastor era a melhor coisa que existia no mundo, mas eu enganei. Foi a pior fria que eu entrei na minha vida, foi escolher ser pastor. Olha a colocação da palavra, escolher ser pastor. Você não escolhe ser obreiro, você não escolhe ser crente. É uma chamada. Questão de ser obreiro, ser pastor, é uma questão de chamada, porque quando Deus chama, Ele capacita a pessoa. Hoje nós temos muitas pessoas oferecidas, e Deus não trabalha com pessoas oferecidas. Deus gosta de trabalhar com pessoas que Ele chama. Jesus, quando foi fazer o quadro de discípulo dele, diz Jesus que Ele chamou para si quem Ele quis. Se não chamou você, que não quis, mas talvez amanhã sua hora chega. Mas nós queremos, nós brigamos. Isso aqui é consequência de quebrar algumas janelas. Estou dizendo no sentido figurado da palavra. Isso aqui é consequência de quebrar algumas janelas, arrebentar algumas portas, descer para o telhado. Queria ser pastor. Briguei, encrenquei, aprontei. E por incrível que pareça, cheguei a ser pastor. Na verdade, virei a pastor. Pensei, agora eu sou pastor consagrado, alcancei o meu êxito, a minha vontade, o meu desejo, o meu ego está alimentado, e entrou um desejo maior na minha cabeça. Qual? Ser presidente. Eu não me contive apenas ser um obreiro auxiliar. Hoje nós temos muitas mortes dentro da nossa igreja, estou dizendo morte espiritual. Nós temos muitas falências dentro das nossas igrejas, por causa da ganância do poder. Vocês estão trabalhando hoje com as células, e você está aprendendo uma dinâmica diferente dessa vida cristã. Quanto mais humilde, mais a pessoa cresce. E esse sistema de evangelização, através das células, te mostra outro modo de vida. Até eu brinquei com o pastor Edilson, dizendo que vocês hoje têm uma nova linguagem, uma nova dinâmica. Nós precisamos, hoje nós temos muitos assembleanos que precisam nascer de novo. Muitos pastores, muitos obreiros que precisam nascer de novo. Ter uma vida diferente. Jesus nunca ensinou que nós fôssemos exaltados. Disse, olha, o exaltado eu vou humilhar, mas aqueles que humilhar, eu vou exaltar. A regra de Jesus, a dinâmica de Jesus, é completamente o avesso que eu penso, que você pensa às vezes. Mas nós queremos ser grande. Se já é separada de diácono, já pensa amanhã ser presbítero, evangelista. Não concordo, não quero só ser um presbitinho da igreja. Não tem diaquinho nem presbitinho da igreja. Tudo é considerado cargo de alta relevância. Nós que diminuímos a nossa consagração, a chamada de Deus, porque o nosso caráter é muito medíocre. Foi meu caso. Só que eu sou homem para dizer a vocês que eu fracassei no princípio do meu ministério. Porém, estou confiado no que a Bíblia diz. Aqueles que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor nosso Deus. Merece uma salva de palma? Mas há momento que você fica louco por causa do poder. E aí você faz uma série de loucura. Quando você está cego pelo poder, evidentemente cego já se diz tudo, não está enxergando nada. E eu criei muitas formas cruéis, abusivas dentro da igreja, para chegar a ser pastor presidente. Porque para mim chegar a ser pastor presidente, era muito difícil por duas razões. Primeira, eu era um pastor muito novo. E a convenção, evidentemente, não estaria disposta a entregar a presidência de um câmara nas minhas mãos por eu ser um pastor muito novo. Eu acho que a convenção tem razão. Segundo, era muito difícil para mim ser pastor presidente, porque a fila
estava muito extensa. Já tinha muitos pastores na fila também esperando a oportunidade para ser pastor presidente. Obreiros e pastores com muito mais experiência do que eu, com muito mais conhecimento. E eu pensei, se eu entrar na fila para mim chegar a ser pastor presidente, eu vou ser pastor presidente lá para 2020, 2025. Mas eu quero ser pastor presidente rápido. Eu tenho talento, eu sou bom no negócio. E aí eu encarei cortar a fila. Eu não sei se vocês têm experiência com isso, mas se fosse amanhã, por exemplo, amanhã o banco é aberto. Você vai num banco desse aí amanhã e corta a fila para ver. Lá em Goiás dá até tapa na orelha, tiro, chute. Aqui também é assim. Hã? Agora imagina cortar a fila no reino de Deus, que tal? O que vocês acham disso? É legal cortar a fila no reino de Deus, sim ou não? Sim ou não? E você sabe que tem muita gente cortando a fila no reino de Deus? Não tem paciência para esperar a sua hora e cria a sua própria hora, sua própria forma, seu próprio jeito legal de chegar onde você quer chegar. Foi o meu caso. Agora, eu cortei a fila de um jeito muito ruim. Como, pastor? Nessa época que eu cortei a fila, eu era vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Pontalina, do saudoso pastor Geraldo Mariano. Era vice-presidente. E o meu pastor estava doente. Ele havia sofrido um acidente, sofreu um traumatismo craniano, e estava em fase de recuperação. Eu fui tão bandido, fui tão canalha, tão ordinário, e era pastor, consagrado. Vice-presidente do pastor, eu propus no meu coração de tomar a igreja do meu pastor presidente. Isso é loucura. E aí eu queria pregar melhor que o presidente, ensinar melhor que ele, visitar melhor que ele, tudo queria fazer melhor. E fazia com interesse próprio. E o mais cruel que eu tenho pregado, pastor Edilson, eu tenho observado, que as nossas igrejas hoje, elas têm muito José. José que ora, José que tem visões, José que tem revelações, José que tem sonhos, José que tem intimidade com Deus. A igreja tem muito José. O problema não é esse José. O problema é os irmãos de José. Toda igreja tem os irmãos de José. Os irmãos de José não ora, não jejuma, não vigia, não tem revelação, não tem sonhos, não tem intimidade com Deus. E os irmãos de José, eles querem ver você na mão da mulher de Potifar. Os irmãos de José querem ver você na cisterna. Os irmãos de José querem ver você preso. Os irmãos de José querem ver você morto. Troca esse miúdo para nós, pastor. Eu estava em casa, chegou um evangelista na minha casa e disse, pastor, eu tive puxando o seu Ibope aí, fazendo uma pesquisa. O seu Ibope está lá em cima. Como assim? Não. Se você levantar a bandeira para tomar a igreja do pastor Geraldo, 90% sai com você. Sério? Sério. É mesmo, claro. O campo todo sai com você. E eu pensei que aquilo era verdade. Eu acreditei naquilo. O caba já tinha tendência para fazer trem errado. Ainda chega o irmão de José e me dá uma injeção dessa, mas é verdade mesmo, mãe? Hoje tem muitas igrejas falidas em todas as áreas por causa dessas porcarias. Falta de respeito com liderança, falta de caráter cristão. Pessoas que aparecem que presta, mas não presta, vivem só de máscara dentro da igreja, só de aparência. Meu caso. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo. Não estou aqui para forçar ninguém a acreditar no que eu estou dizendo. Acredita se quiser. Eu estou contando o que eu vivo hoje. Não é contando testemunho de fulano, de ciclano, contando testemunho meu, que eu ainda estou no processo. E eu tenho vergonha de contar isso. Vergonha. Porque é muito feio essas coisas. Horroroso. Confesso que eu morro de vergonha quando eu tenho que pregar essa mensagem de frente com os meus 3 filhos. Que exemplo que eu dou para os meus filhos. E a coisa mais triste que eu já vi até hoje na minha vida, irmãos, a coisa mais triste, eu tenho exemplo dentro da minha casa, na minha família, é quando um pai tem que bater num filho, depois de casado, junto com a esposa e os filhos. Vocês acham isso elegante? Sim ou não? É bonito um pai bater num filho depois de casado? Sim ou não?
Já imaginou, o pastor Edilson ter que chamar o Rodrigo? Rodrigo, ajoelha aqui. Vou te dar uma cintada porque você cometeu uma infração que é contra os princípios do papai e da mamãe, que eu vou te bater. A esposa, os filhos, tudo vendo. Vocês acham isso legal, sim ou não? O meu avô bateu no meu tio, irmão da minha mãe, uma semana de casado, junto com a esposa e a família dela. Porque meu tio foi morar na casa de favor da casa da sogra, com o sogro. E meu avô, os dois entenderam, e foi lá na casa do meu tio, na casa da sogra dele, e deu uma cintada no meu tio. O meu tio olhou para o meu avô e falou assim: pai, olha dentro dos meus olhos, eu e o senhor nunca mais cruzam o caminho. Não vou revidar, mas nós nunca mais cruzamos os caminhos. O meu tio morreu em São Luís, Montes Belos, Goiás, e o meu avô morreu em Goiatuba. Eles nunca cruzaram o caminho porque de vergonha por meu avô ter batido no meu tio uma semana depois de casado. E eu pergunto à igreja, por que eu tenho vergonha de apanhar do meu pai? Eu sou órfão de pai. Meu pai morreu, eu tinha um mês de nascido. Eu sou criado com meu avô e a minha mãe. Mas depois que eu aceitei Jesus em 82, hoje eu tenho um pai. Quem é ele? Quem é meu pai? Deus. Quem é seu pai? Quem é seu pai? E Deus como pai, ele pode bater? Sim ou não? Sim ou não? E que tal você apanhar do seu pai, Deus, junto com a sua esposa, seus filhos, junto com o seu pastor, junto com os seus amigos, seus parentes, seus companheiros de ministério? O que você acha disso? Todo mundo olha você numa situação precária, no fundo de uma cama, só o couro e os ossos lá com câncer, e não morre, porque sabe que Deus está corrigindo você, para você aprender a tomar vergonha na cara e consertar e andar direito na igreja. Que tal? Os meus filhos olharam para mim e disseram: papai não é de roda porque desobedeceu a Deus, porque o papai foi rebelde, papai promoveu rebelião, papai promoveu abaixo-assinado para tirar o pastor de igreja, papai não respeitou as regras, os estatutos. O que vocês acham disso? E vocês não acham que nós temos hoje muitas pessoas de cabelos brancos, barba branca, bigode, anos e anos de fé cristã, e apanhando pior do que bode que entrou na horta do vizinho, para aprender uma regra dentro da igreja, para virar homem, para ir para o céu direitinho, mas tem que pagar o preço da desobediência aqui, por causa de palhaçada sua, coisa que você podia evitar? Meu caso. O que você acha disso? E às vezes não levamos isso em consideração. Quando eu levantei a bandeira para tomar a igreja do meu pastor, a convenção do meu estado ficou sabendo. A convenção me chama em Goiânia, chama meu pastor, os obreiros do campo, e nós vamos em Goiânia. A convenção falou para mim: pastor Donizete, você está pretendendo dividir a igreja de Pontalina. Vamos fazer o seguinte: nós temos uma proposta a você. Você é um rapaz novo, tem muito talento. Nós vamos trazer você para Goiânia. Você vai desistir desse negócio de dividir a igreja. Vamos trazer você para Goiânia. Você vai assumir uma congregação nossa aqui em Goiânia. Você vai desempenhar suas funções pastorais. E tem o nosso apoio. Eu hoje, particularmente, desconsidero isso. Eu acho que a convenção do meu estado, através do meu presidente na época, cometeu um grande erro. Um grande erro. Eu acho que a convenção do meu estado, por se tratar de rebelião, coisa que repugna Deus, que Deus odeia, eu acho que a convenção não tinha que me dar a oportunidade de uma outra igreja. Eu tenho pregado nas convenções, igrejas, e tenho falado que às vezes muitas lideranças, por não aplicar disciplina em determinadas pessoas que não prestam dentro da igreja, eles fazem com que aquelas pessoas tenham lepras, tumores da pior espécie, que tornam uma carniça dentro da igreja, porque não disciplina. E hoje entendo com todas as letras, se a convenção do meu estado tivesse me disciplinado, por se tratar de rebelião, eu não estava na cadeira de roda, porque diz a Bíblia que a disciplina é saúde para os ossos. Quando eles disseram que me levaria para Goiânia e eu assumiria uma congregação, eu percebi que eles estavam fracos no assunto.
Eu percebi que os arames estavam bambo. E eu estava só dando uma palpada nos arames. Se tivesse bambo, eu ia passar. E como eu percebi que os arames estavam bambo, eu fiz uma contraproposta que é peculiar de toda pessoa que não presta para obedecer. Eu vou repetir. Toda pessoa que não presta para obedecer liderança. Vou repetir. Toda pessoa que não presta para obedecer liderança, sempre ele tem uma contraproposta. É peculiar de quem não presta para obedecer. E eu não fugi à regra. Eu disse para a convenção, através do presidente, eu aceito a proposta, mas eu tenho uma contraproposta. Eles disseram, o que você quer? Eu disse, eu vou sair de Pontalina, venho para Goiânia, assumo a congregação de vocês com uma condição. Eles disseram, qual? Eu disse, quero que fique registrado em ata. A mesa diretora da convenção assina na ata. E vocês me fornecem uma cópia da ata. E meu pedido é esse. O primeiro campo que surgir no estado de Goiás, desde que seja um campo fértil, olha o tanto que o cara é encrenqueiro. Mereça ou não mereça estar na cadeira de roda hoje? Sim ou não? Claro. Pode falar, mas não precisa ficar com medo, não. Vou dar tiro, não. Não é bandido. Não é ser canalha. Não é ser ordinário. Eu disse, desde que seja um campo fértil, vocês me colocam na presidência. Caso contrário, eu volto para Pontalina e racho a igreja. Olha o tanto que o cabo é sem futuro. Olha para mim, o agravante. A convenção aceita minha contraproposta. E eu assumo a congregação em Goiânia. Eles me fornecem a cópia da ata. E eu fico documentado. Palavra de homem. Cachorro não come. Estou esperando a minha oportunidade. 9 meses depois, a convenção me chama e me coloca num campo no estado de Goiás. Olha para mim. Eu fui ser pastor presidente, não como o pastor Edilson, hoje é presidente aqui, enviado pelo pastor Pimentel. Não, eu fui ser presidente na marra, em cima de esquema, de estratégia, só para nós. Nem vou gritar muito para os vizinhos escutar, mas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, existe um esquema desgracento dentro das igrejas que tem acabado com a vida espiritual de muitas pessoas boas. Esquema. Tem muita gente hoje que está exercendo funções de destaque na igreja, que não é chamada, não foi enviado. É o bandido do esquema. E com a cara mais sem vergonha, o cara sai do outro lado e fala assim, você viu tanto que Deus me abençoa? O aleijadinho é doido, não é, irmãos? Hã? Olha para mim. Seguro que eu vou dizer a vocês, é forte, é pesado, mas fazer o quê? Jesus pregava um sermão pesado um dia, alguém chegou para ele, chegou um fofoqueiro e falou, Jesus, o sermão do Senhor está muito duro e o povo está indo embora, dá para maneirar não? Jesus olhou dentro da batata do olho do fofoqueiro e falou assim, você também não quer ir embora? Ele falou, eu? Daqui eu não arredo 1 milímetro, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Hoje tem uns, não é o caso de vocês, se hoje você está numa outra linguagem, né? Como é que fala, pastor? Outro idioma. Mas hoje tem uns crentinhos por aí, assembleiano, irmão, que se falar qualquer coisinha que falar, eles já quer sair. Eu não aceito essa palavra, eu não gosto disso. Você gosta de quê? Você gosta de rolo? De esquema? De estratégia? De bagunça? Conhecereis a verdade vos libertará. Faz entender a regra. Não precisa ficar com o beição estufado. Essa palavra não é para você. Não precisa levantar para ir embora. Você não tem essas características. Calma. Meu caso. Agora olha para mim. Segura aí. Se eu e vocês, todos nós, escuta, se eu e vocês, todos nós, não presta para obedecer a Deus, se eu e vocês, todos nós, não presta para obedecer a Deus no que tange a sua palavra, seus estatutos, só porque você tem um cartão de membro da Assembleia de Deus de Colombo, só porque você é assembleiano, só porque você é pastor, tem uma credencial, só porque você tem um anel bonito no dedo, um diploma lindo na parede,
conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, cita de cor, versículo após versículo. Mas se você não presta para obedecer a Deus, o seu caráter não está acima do caráter de Satanás. Se eu e vocês não prestam para obedecer a Deus, o meu caráter e o seu caráter está nivelado com o caráter de Satanás. Desobediente, do começo ao fim. Ponto final. Isso é fato. E contra fato não existe argumento. Temos que render. É a realidade dos fatos. Não prestei, não fui homem para obedecer da forma que precisava. E sabia que não podia fazer assim. Tem muita gente hoje vivendo de fantasia de crente, mas não presta a obedecer. Muitos obreiros, muitos pastores, vivendo de fantasia, de máscara. Mas quando chega na hora H, como diz o linguajar lá em Goiás, rói a corda, espana a rosca, sai fora. Obedece quando interessa para ele, quando é conveniente a ele. Mas se for para sofrer qualquer tipo de consequência, eu não aceito isso. Isso nunca foi e nunca será cristianismo autêntico, de caráter dentro da igreja. Cristianismo autêntico, doa onde doer, machuca onde machucar, sofra o que sofrer, eu vou obedecer até o fim. Até porque o obedecer é melhor que o sacrificar. Mas nós muitas vezes não estamos interessados em obedecer, e muito menos se vai ter sacrifício. Eu quero fazer o que dá na cabeça, quero passar por atalho. Agora presta atenção, é lamentável isso aqui. Eu acho que quando Deus viu eu fazendo essas palhaçadas aqui embaixo, eu acho que ele olhou, ele cutucou no filho dele lá em cima, disse: meu filho, como é que nós vamos fazer com o rapaz lá embaixo? Vamos ter que descer lá e dar uma acertada com ele, já que não tem ninguém para disciplinar ele. Assuma a igreja. Meu sonho, você pastor presidente, bate no peito. Agora eu sou presidente. Uau! Agora eu posso. Eu fico olhando uns moleques hoje sendo presidente de campo aí. Molequinho de calça curta. E já começando a falar as besteiras. Tive que chamar a atenção, se para trás de um elemento. Ele foi: quantos anos você tem, rapaz? 35 anos. Eu comecei com essas palhaçadas da sua idade. Vim parar no cadeira de roda. Não sei se você vai ser feliz como eu. Hã? É isso mesmo que você ouviu. Precisamos fazer uma reavaliação dos nossos valores cristãos, da nossa conduta cristã, se é que temos, dos nossos procedimentos cristãos. Assumi a igreja, fui transferido para o Tocantins, cresci no ministério. Eu acho uma coisa interessante aqui, pastor. É lamentável isso aqui. Eu já falei isso aqui. É a terceira vez que eu prego esse testemunho aqui. Eu já preguei esse testemunho 5 vezes numa igreja só. Um dia eu perguntei: pastor, por que o senhor quer que eu pregue o testemunho de novo? Deixa eu pregar uma mensagem. Ele falou: não, pastor, prega o testemunho pelo amor de Deus. Eu falei: para que já 5 vezes, homem? Ele falou: toda vez que o senhor prega aqui, conserta um pouco de gente aqui. Aplauda Jesus. Aleluia. Graças a Deus que não é o caso de vocês. Espero que não seja. Mas escuta. Quando eu fui pastorear um grande campo, e eu estava falando aqui, voltando um pouquinho aqui, eu fico observando uma coisa. Quanto mais o cabra não presta dentro da dinâmica das Assembleias de Deus, de Madureira e também até da missão, parece que quanto mais o cabra não presta, mais cresce. O cara é bom, direito, sentadinho no banco, não mexe com a mulher dos outros. Porque hoje tem uma cambada de obreiros sem vergonha de mexer com a mulher dos outros. Bandido. Estava pregando de para estar na igreja, não sei o que eu falei lá. Ou foi assim, entrou uma conversa de Caim. Não sei o que eu falei lá, que entrou Caim no meio. Levantou um besta do irmão e falou assim: pastor, já que você falou assim de Caim, quem é a mulher de Caim? Eu falei: o senhor é solteiro ou casado? Ele falou: sou casado. Então cuide da sua mulher, deixa a mulher dos outros, miserável. Está dando conta nem da sua, quer meter a cara com o vídeo de mulher dos outros. Ah, isso é besta, rapaz. Tá doido, é?
para mim. Então presta atenção. Quanto mais o cabo não presta, mais cresce. Quanto mais eu pintava e bordava e fazia rolo, me projetava, assumir um grande campo no estado de Tocantins. 1.500 membros. Mais 10 congregações a mais do que eu pastoreava. Baita de uma igreja. Falei, pensei, agora aqui que eu vou fazer meu pé de meia, igrejão desse. Não é uma mega da igreja, igual o pastor Edilson fez aqui, né? Aqui agora foi de... Aqui agora virou o bicho da goiaba, né? A Lagoinha ficou humilhada. Eu preguei na Lagoinha lá, bonitinha, mas linda também. Mas aqui agora, né? Até vi o pombo público. Faltou fazer redondinho assim, ó. Muito chique. E aí, agora aqui tá beleza. Não sabia que Deus tinha uma carta na manga para arrebentar com o Donizete. Temos que ter muito cuidado, que Deus pode ter uma carta na manga na última hora para te arrebentar. Quando você pensa que o negócio está fluindo assim, está indo de vento em popa, ele fala assim, vou dar um breque. Encapota o seu carrinho, puxa sua rédea, permite um câncer, tira um dos seus filhos, fica sulinho, o xodó da sua casa, toma suas posses. Ele não tem prazer nisso. Claro, Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer de chamar a sua atenção numa situação dessa. Deus não tem prazer de ver o pastor Donizete na cadeira de roda. Não. Mas fala. Aqui para nós, usando uma hipérbole. Há momentos que parece que a gente torra a paciência de Deus. Ele está falando para consertar, para melhorar, e não melhora. Aí disse, vou ter que usar outro recurso. Coisa que eu não queria. Mas não quer obedecer. Vou quebrar o pescoço desse besta. Vou levar a ceia. Olha para mim. Vou levar a ceia numa congregação. 15 para as 11 da manhã, num domingo, 2 de julho de 95. Se você pegar a data retroativa, 2 de julho de 95, deu num domingo. 15 para as 11 da manhã, levando a ceia numa congregação. Fazendo a obra. Aleluia, fazendo a obra. Encapota o carro e quebra o pescoço. Olha para mim. Muitas interrogações. Acidente com 35 anos de idade. Fico 71 dias mexendo só com a cabeça e com os olhos. Os médicos me dão 10% de chance de vida. Todos os sonhos que eu tinha com a minha família frustraram. Sem dinheiro, sem uma casa para morar, sem um instituto de saúde, sem nada. O meu caçulinha, menos de 3 anos. Desabou o mundo, mexendo só com a cabeça e com os olhos. Condenado a ficar o resto da vida aleijado numa cadeira de roda. Vou para Goiânia, eu vou operado, 14 dias depois eu recebo alta e vou para casa de um pastor amigo meu em Goiânia, guardando uma vaga para mim ir para o Sara Kubitschek, Brasília. Vou questionar um assunto aqui, você não é obrigado a acreditar. Acredita se quiser. Era mais ou menos 9 horas da noite, após o jantar, deitado numa cama, eles haviam alugado uma cama de hospital, vai ficar mais fácil para cuidar de mim. Era mais ou menos às 9 horas da noite. Quando eu menos espero, frustrado, muitas interrogações, sem resposta. Só não suicidei porque não tinha jeito. Mas minha vontade era rolar da cama, acabar de quebrar o resto e morrer. Eu só não suicidei a princípio desse acidente, porque não tinha jeito. Deus é tão tremendo para isso que eu não vou deixar nenhuma válvula de escape esse cabra. Ele é doido, vai acabar quebrando o pescoço, vai acabar se matando. Eu preciso dele vivo. Era mais ou menos às 9 horas da noite, após o jantar, quando um demônio entrou dentro do quarto, aproximou da cabeceira da minha cama e falou para mim assim, cadê seu Deus? Você estava no mundo das drogas, você não tinha o pescoço quebrado. Você envolveu com esse Deus, ele quebrou o seu pescoço. E ele disse para mim, Donizete, você nunca mais anda. Você nunca mais presta para ser pastor. Você tem uma esposa e 3 filhos para criar. Quem vai cuidar de você e da sua família? Você não presta mais para ser pastor. Você nunca mais vai andar. Ele falou para mim, Donizete, você gastou todas as suas energias nesse negócio de obra de Deus. E a recompensa que o seu Deus te deu foi quebrar você do jeito que você está quebrado. Ele disse, Donizete, você não presta mais. Nunca mais anda. Sempre bati nessa tecla. Você nunca mais presta para ser pastor. E você nunca mais anda. Aí ele falou para mim, por que você não suicida? Por que você não se mata?
Quando ele falou isso, ele saiu do quarto. Eu percebi que o quarto ficou mais saudável. Só que quando ele saiu do quarto, ele deixou uma sequela muito grande dentro de mim. Em fração de segundos, eu entrei num estado de depressão tão crítico, uma revolta contra tudo e contra todos. E a minha revolta, especialmente, contra Deus. Olha para mim. Quem bate, esquece. Mas quem apanha, nunca esquece. Talvez tem coisa que está acontecendo com você agora, você não está entendendo. Jesus disse, o que eu faço com você agora, você não sabe, porém tu saberás depois. Tem coisa que está acontecendo com você hoje. Você não está entendendo, mas se você tiver um pouquinho mais de prudência e fazer um exame introspectivo na sua vida, você vai detectar o porquê que você está enfrentando certo tipo de adversidade. E você vai chegar a uma conclusão, foi necessário. Tem coisa que para Deus é necessário. Não se escandalize com o que eu vou dizer a vocês aqui agora. Chamei o pastor, chamei a esposa, disse, me vira para o canto. Eles pegou na ponta do lençol e na outra ponta do lençol e lentamente me virou para o lado da parede. Foi, apaga a luz, fecha a porta, sonda aqui no quarto, não quero ninguém dentro do quarto. Irmãos, virado para o canto da parede, hiper revoltado, com tudo e com todos. Comecei a falar as piores palhaçadas para Deus, como se Deus fosse culpado. Eu disse, Deus, eu nunca mais falo que você presta, Deus, porque você não presta. Você acabou, Deus, de desgraçar minha vida. Você é mau, você é covarde, você não gosta de ninguém, Deus. Eu disse, Deus, tudo que eu fiz para você, desde 82 até o dia do meu acidente, em 95, gastei todas as minhas energias nesse negócio de obra sua. E a recompensa que você me deu é me jogar numa situação dessa. Eu não presto mais para ser pastor. A igreja não vai me aceitar. Eu nunca mais vou andar. Não tem dinheiro, não tem instituto de saúde, não tem uma casa, não tem nada. Quem vai cuidar da minha família? Eu disse, Deus, se eu pudesse, nem favor seu eu queria mais. Se eu pudesse, eu mesmo faria com as minhas próprias mãos, porque coragem eu tenho para dar, vender, alugar e emprestar. Mas você me desgraçou de um jeito que eu não mexo com nada. Infelizmente, Deus, infelizmente. Eu ainda preciso de um favor seu, mas eu te prometo, é o último. Eu não vou te perturbar mais. Eu não quero mais viver. Eu não dou conta de olhar para minha família, esposa e meus filhos sem poder cuidar. Eu quero morrer. Mas eu não dou conta de me matar. É o último pedido que eu te faço. Tira a minha vida. Daqui um pouquinho eu vou dormir. Rebenta uma veia no meu coração. Tira a minha vida. Eu não quero mais viver. Me mata. Irmãos, isso aqui é muito difícil. Pastor Edilson, mas a sua família tem me acompanhado nos anos, e a igreja de Colombo, muitos aqui, e tem visto a nossa situação. Eu não desejo isso aqui para ninguém. Isso aqui tem dia que você está lá no céu, mas tem dia que você está para baixo do inferno. Deus é tão legal que não deixa você no inferno, Ele te joga para baixo do inferno, mas não deixa você lá. Só eu e Deus, e a minha família, sabe o que eu tenho passado, por causa de palhaçada minha. Agora olha para mim, hoje que eu sou gamado em Deus, hoje que eu sou apaixonado nesse Deus de carteirinha e tudo, hoje eu vivo aquele versículo que Jó escreveu no capítulo 42, o versículo 5, quando Jó disse, eu só ouvia falar em Deus, mas hoje os meus olhos contemplam as suas maravilhas. Irmãos, é a maior experiência que eu já tive com Deus até hoje na minha vida. Quando eu menos espero, escuta isso aqui, quando eu menos espero, Deus, através da sua voz, escuta, Deus, através da sua voz, entrou dentro daquele quarto e chamou minha atenção fortemente e disse, Donizete, cala a sua boca. Eu não mereço ouvir, Donizete, o que você está falando. Se você está na situação que você está, Donizete, você é muito arrogante, você é muito atrevido. Por esta razão, eu quebrei o seu pescoço, Donizete. Donizete, você está dizendo, me pedindo para mim te matar. Eu não vou te matar. Se eu quisesse te matar, eu teria te matado lá no dia do acidente. Eu não te matei porque eu não quis. Você está aqui na palma da minha mão. Eu faço de você o que eu quero. Eu não vou te matar. Donizete, você está dizendo que não presta para ser pastor. Eu quero dizer para você, Donizete, agora que você vai prestar para ser pastor. Donizete, quebrado desse jeito eu vou te usar.
Desse jeito, Donizete. Eu vou te levar por 3 vezes em Colombo você pregar a minha palavra, porque você tem coragem de ministrar a minha palavra. Eu não estou aqui por um acaso. Eu estou aqui porque Deus enviou aqui. Se Ele não tivesse tido a intenção de me enviar, eu não estaria aqui. O convite contribuiu, mas a direção veio do Senhor. É porque Deus tem um carinho especial com Colombo e para a igreja e para o ministério de Colombo, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Escuta. Deus disse: Donizete, tudo que você fez para mim, desde quando você acidentou, desde quando você, em 82, até o dia do seu acidente, Donizete, não precisa me contar nada, está tudo registrado aqui, irmãos, para acabar de me arrebentar. Escute isso aqui, para me encerrar essa palavra. Olha para mim. Deus disse para mim: Donizete, tudo que você fez está registrado aqui. Naquela noite, eu acho que Deus não ficou satisfeito só em quebrar a cervical física. Ele resolveu quebrar a minha cervical espiritual também. Porque me passou um carão. Naquela noite, ele passou na minha frente uma fita. Você não é obrigado a acreditar. Não. O problema é seu. Acredita se quiser. Ele passou na minha frente uma fita cinematográfica. Como se eu estivesse na frente da tela de um cinema, assistindo um filme da minha vida, quando eu converti em 82, até o dia do meu acidente, em 95. No meio da fita, ele colocou uma divisória. Ele disse: Donizete, daqui para trás, você fez tudo certo para mim. Irmãos, segura aí. Por isso que eu li esse texto. Tudo que você planta, você colhe. Presta bem atenção. Deus não te obriga a semear nenhum tipo de semente no solo. Deus não te obriga a você semear nenhum tipo de semente no solo. Mas se você se predispõe a semear qualquer tipo de semente no solo, você tem por obrigação de fazer uma classificação do tipo de semente que você vai jogar no solo. Porque o que você plantar é o que você vai colher, no meu caso. Naquela noite, hoje eu entendo por que Deus falou assim, ó: eu conheço o seu deitar e eu conheço o seu levantar. Hoje eu entendo por que Deus diz assim, ó: antes de você falar qualquer palavra, eu já sei o que você vai falar. Hoje eu entendo por que Davi, escrevendo, ele falou assim, ó: antes dos meus ossos ser formado no ventre da minha mamãe, Deus já me chamava pelo nome. Hoje eu entendo isso com muita clareza. Quando eu menos espero, ele passa na minha frente a fita e diz: Donizete, daqui para trás, você fez tudo errado para mim, tudo certo para mim. Aonde ele disse que eu tinha feito certo, no painel, apareceu as manchetes. E abaixo das manchetes tinha uma taja. E na taja apareceu dia, mês, ano, hora, lugar, até a cor de roupa que eu estava. Escute isso aqui. E eu tenho base bíblica para isso. Ele foi lá nos papéis da minha memória. E foi lá na periferia da minha memória. E pegou todas as manchetes de coisas que eu tinha feito certo. E jogou para o centro da minha memória. E eu comecei a vivenciar aquelas manchetes como se estivesse vendo naquelas datas que foi feito aquilo. Certinho, perfeito, normal. Tudo bem. Aí ele falou assim: Donizete, agora daqui para frente, você fez tudo errado para mim. Por esta razão, eu quebrei o seu pescoço. Olha para mim, eu estou evitando de falar uma série de coisas, o pastor Dilson sabe disso. Porque o testemunho é muito forte, tem coisas que é mais para convenção. Eu prefiro, às vezes, me omitir, porque às vezes pode ter pessoa que não tem estrutura para ouvir algumas coisas pesadíssimas que eu fiz, que apareceu lá. Agora, presta atenção, segura aí. Aonde ele disse que eu tinha feito errado, o painel estava branco. Não tinha nenhuma manchete. Não tinha nada que provava para mim que eu estava errado, que eu tinha feito errado. Na mente, eu questionei com Deus. Quando eu vi o painel branco, aqui estavam as manchetes, tudo beleza. E por que aqui está os painel branco? Aí eu questionei na mente. Mas quando foi que eu fiz isso aí? Quando foi que eu fiz isso aí que eu não lembro? Eu não prego como doutrina. Olha para mim. Eu não prego como doutrina.
mas eu creio. E eu tenho base bíblica para isso. Quando eu disse, quando foi que eu fiz errado, que eu não lembro? Eu vi quando um dedo, presta atenção, por favor. Eu vi quando um dedo, não foi uma mão. Eu vi quando um dedo, apenas um dedo, teclou uma tecla. Então eu creio, particularmente, que Deus tem um mega de um computador no céu, com um processador hiper sofisticado. E vou mais longe, dou vazão às minhas imaginações. Que Deus tem uma milícia de anjo, além de ele ver tudo, e filma todos os nossos atos, positivo e negativo. Porque se amanhã ele resolver chamar a minha e a sua atenção, ele vai chamar a minha e a sua atenção baseado em fatos, porque contra fato não tem argumento, até porque ele precisa de fato registrado no seu cartório celestial, porque tem um advogado à sua direita que nunca perdeu uma causa. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Olha para mim. Pastor, por que o senhor prega tem base bíblica? Porque a Bíblia diz assim lá em Hebreus, tudo que existe aqui na terra é sombra. Tudo que existe aqui na terra é sombra do que existe lá. Olha para mim. Quando eu disse para ele, quando foi que eu fiz isso errado? Eu vi quando um dedo teclou uma tecla. E quando aquele dedo teclou aquela tecla, abriu-se uma página. E naquela página apareceu todas as poucas vergonhas, todos os meus erros, todas as minhas adversidades, tudo que eu tinha feito de errado melhor. Apareceu lá. E ele foi na minha memória e pegou toda aquela porcaria que estava gravado, que eu tinha ciência que estava aqui, mas não era macho para descobrir, para analisar, para fazer a separação. E eu disse, ainda caí na bobagem, ali das manchetes ainda caí na bobagem, mas quando foi que eu fiz isso? Eu vi quando o dedo tecou uma tecla e abriu-se uma taja, apareceu uma taja, e na taja apareceu dia, mês, ano, hora, lugar, até a cor de roupa que eu estava, quando eu procedi positivo e quando eu procedi negativo. Quando eu li aquilo na mente, escuta, quando eu li aquilo na mente, mexendo só com a cabeça e com os olhos, mas na mente, eu me vi de joelho na presença de Deus, com a cabeça no meio das pernas, e chorando copiosamente, dizendo, agora eu entendo por que o senhor fez isso comigo. Ele disse, você aceita o meu tratamento? Pastor, mas isso não é verdade. Isso não acontece. Não. Abra sua Bíblia no Salmo 50, 21. Vou te provar. Abra sua Bíblia no Salmo 50, 21. O problema, às vezes, é que nós temos muitas pessoas analfabetas dentro das nossas igrejas. Extremamente analfabeto. E não quer conhecer a verdade. E se conhece, passa por cima. Como é o meu caso. Salmo 50, 21. Olha o que diz Salmo 50, 21. Vou ler nessa Bíblia. Você acompanha na sua. Aí eu vou pedir para ler naquela Bíblia que o Rafael está com ela na mão. É a Bíblia na linguagem contemporânea. Mensagem contemporânea. Aquela Bíblia lá é mais cruel. Olha para mim. Escuta. Salmo 50, 21 diz assim. Essas coisas você tem feito. E eu fiquei calado. Pensavas que eu era como você. Mas eu te arguirei, e em sua ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, positivo ou negativo, que você fez comigo. Tudo porém em sua ordem, diante dos seus olhos. Sai dessa. Sai dessa. Agora vê o que diz a Bíblia aí. Fica de pé, Rafael, por favor. Mantive um silêncio paciente. Enquanto você agia assim. Vocês pensavam que eu estava concordando com o joguinho frajudo de vocês. Mas agora eu chamo vocês para uma conversa. Eu vou desmascarar a Bacamachaias.
sem piedade. Ficam de pé. Carabacaramassa, caramacharias. Caramanamassa, candarabachara, manamassu. Não, você não entendeu. Lê de novo. Não, você não entendeu. Salmo 50, 21. Mantive um silêncio paciente. Enquanto você agia assim. Vocês pensaram que eu estava concordando com esse jogo de vocês. Mas agora eu chamo vocês para uma conversa. Eu vou desmascará-los. A sua impiedade. É pegar ou largar. Não é eu que estou falando. O problema é meu e seu. É obedecer ou não obedecer. É resolver chegar o momento do cálice da ira de Deus encher e chamar você para uma prestação de conta, uma conversa particular. Na sala VIP dele. De repente pode ser lá na sua casa. De repente pode ser dentro do seu carro. De repente pode ser lá na sua empresa. O problema às vezes é que nós não fazemos muita vista, nós fazemos vista grossa em cima dessas questões. Conhecimento nós temos. E vivemos um evangelho frajuto, um evangelho feito de qualquer forma. E acreditamos num Deus cego. E nós pregamos que Ele é vivo. Que Ele está com os olhos abertos. Mas lá no fundo, sem palavras, eu acredito que não é verdade, que Ele é cego. Por isso que eu fico fazendo as piores desgraceiras escondido por aí. Por isso que aqui eu sou uma coisa e lá fora eu sou outra. Por isso que eu era o pastor Donizete, falado em Goiás. Mas lá por trás daquela máscara, eu era um canalha. Um bandido da pior espécie dentro da igreja. De paletó e gravata, Bíblia debaixo do braço e credencial no bolso. Para arrastar bagaço, mas o bicho não valia nada. Eu trago a palavra de reflexão. Por favor, não me interprete mal. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Até porque eu não devo julgar ninguém, muito menos ser julgado por vocês. Mas apenas chamo a sua atenção para uma reflexão. É uma palavra de reflexão. Vocês estão dando os primeiros passos na fé cristã. Nunca se alie a bandidos na igreja que quer ver a desgraça da igreja. Nunca se alie a pessoas que não têm compromisso com Deus e vive falando mal de pastor, mal do ministério, mal da igreja. Se ele fala mal do pastor, fala mal do ministério, ele fala mal de você. Ele é um instrumento de Satanás dentro da igreja. Até quando nós vai ser um instrumento de Satanás dentro da igreja, ao invés de nós ajudar a igreja, nós só vivemos danificando? Até quando? Quando você vê atos de pessoas aí fora que não obedecem a Deus, que já passou por essa casa e por muitas outras casas, e vive hoje de porta em porta, de casa em casa, e falando mal da igreja, é porque não tem caráter, não presta. Se prestasse, estava aqui dentro, sofrendo as consequências, dando glória a Deus, aleluia, sofre o que sofre, mas eu sou assembleiano, sou de Colombo, e daqui não sai, a minha vida está aqui, vou obedecer, custe o que custar, vou obedecer, quando a pessoa não presta obedecer, porque não tem caráter, não merece a sua confiança, não merece a sua confiança, não se alia essa cambada de gente que não presta, são verdadeiros canalhas dentro da igreja, são verdadeiros bandidos espirituais. É lamentável ter que pregar essa mensagem. Eu jamais gostaria de pregar isso. Só Deus e eu sabe o que eu sinto para ministrar uma palavra dessa. E eu não quero que nenhum de vocês enfrente a situação que eu estou enfrentando hoje. Até porque eu entendo que tem situações piores que isso. Por favor, irmãos. Se você não quer ser crente, você não é obrigado. Obrigado é pau de arrasto. Se você não quer ficar aqui, não quer ser crente, pega o seu banquinho e sai de fininho e cai na gandaia. Até porque no mundo aí fora tem muita coisa boa. Não leva para o céu. Mas tem coisa boa. Para agradar a carne. Agora, se você quer ficar aqui,
E se você percebe que aqui tem consistência, fica direitinho. Fica direitinho. Mantenha a ordem. Adquire força, caráter para você obedecer. Não seja mais um bandido dentro da Assembleia de Deus de Colombo, que sai daqui detonando com todo lado. Eu tenho pena. Não sou cobra mandada. Desde 2008 eu prego nessa igreja. Quem tem caráter de pessoa que presta, está aqui. Quem tem caráter de homem que presta, abraça a causa, veste a camisa, põe o capacete. Quem não presta, quem não tem interesse de ver o progresso crescer, a igreja crescer, a intenção é dividir. Ele tem características demoníacas do pé à cabeça. Não sei o que você passa. Não quero saber. Não me procure depois do culto para contar o problema de vocês, que eu não quero saber. Não gosto disso. Até porque eu não sou pastor de vocês. Aqui tem um ministério. Aqui tem o pastor Edilson. E tem os seus liderados. Pessoas de respeito, de caráter, de personalidade. Que está junto com ele. Procura eles. Procura o presidente. Conversa com eles. Mantenha a ordem. O céu é para nós. Mas é para pessoas fiéis, justas, apaixonadas, para ir morar no céu. Amém? Aleluia. Estou sentindo uma coisa gostosa aqui. Estou sentindo uma coisa gostosa aqui nessa noite. Deus vai abençoar profundamente esse trabalho. As escamas vão cair. A figueira vai ser balançada. Os frutos podres vai cair. Vai ficar só os consistentes. As raízes vai ser mais aprofundada. A tenda vai ser mais alargada. Eu sentado ali, o Senhor falou no meu coração. Eu perguntei, Senhor, por que o pastor Edilson colocou esse púlpito aqui? Qual a razão que a igreja vai ficar assim? Ele falou no meu coração, porque num espaço muito curto de tempo, ele vai pegar essa parede e vai chegar lá no muro, e a igreja vai crescer para lá. Do mesmo tipo, mesma galeria, mas vai abrir para lá, porque será enorme o crescimento. É necessário que passamos por algumas adversidades. Necessário que enfrentamos algumas coisas para saber quem é quem. Quem é quem? Isso demanda um tempo, mas é metade de um tempo. E dentro de um tempo, tudo será normalizado. Estou profetizando. Curva sua cabeça. Estende as suas mãos. Eterno Deus e poderoso Pai. Espírito de Deus, o Senhor está dentro dos nossos corações. Espírito Santo de Deus, o Senhor não habita em templo feito por mãos de homens, mas o Senhor habita dentro do nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus que esta palavra, Espírito Santo, pega essa palavra e vem agasalhar esta palavra no mais profundo do coração dos teus filhos. E esta palavra vem fazer o que é necessário fazer para que ela está sendo enviada nesta noite. Vai quebrando os paradigmas, Senhor Deus, e vai nos envolvendo na tua glória nos mistérios, e nos dando revelações, e revelando para nós os mistérios, segredos que o Senhor tem com essa igreja, com o Colombo, com a direção dessa igreja. Os mistérios que o Senhor tem com o pastor Edilson, vai revelando, colocando as claras. Tu pode renovar, batizar no Espírito Santo. Tu pode sarar, curar nesta noite. Tu pode revelar os mistérios.
Nós cremos no Deus poderoso nos céus, poderoso na terra, e que tem um pacto com os teus escolhidos. É o que te pedimos, ó Pai, no precioso nome de Jesus. Karabashakanda masurrebekone chas. Yadeleshane heme kalamasu dekone. Yadapakamamene meke hamane masu. Yadestoremeka machu menama kahama. Izismiko medeisha mahabakasha takana mahas. No precioso nome de Jesus. Cada vida nesta noite será quebrantada pelo poder do Espírito do Senhor. Cada vida nessa noite será tocada pelo poder do sangue precioso de Jesus. Lágrimas estão sendo roladas nesta noite nos olhos. O quebrantamento vai entrar desde a ponta dos cabelos até a ponta dos dedos dos pés. A nossa vida está nas mãos do Senhor. No nome de Jesus. Se Ele merece uma salva de palmas para Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Adore a Jesus através das palmas. Glorifica a Deus através das palmas. Adore a Deus através das palmas. Sinta a presença de Deus através das palmas. Adore a Deus através das palmas. Receba, receba, receba. E carabacárias. Ainda de pé, continua de pé.